Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos ouvintes da Faculdade do Baixo Parnaíba e do mundo, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conhecimento Líquido, onde trazemos sempre os melhores temas relacionados à contabilidade. Hoje vamos explorar dois temas fundamentais para entender as finanças públicas e o funcionamento da economia no Brasil, tá? Primeiro, as taxas tributárias, que vai ser apresentada por Jair Framick, e empréstimos compulsórios, apresentado por Davi Nunes. Muito bom, Jair, muito bom. Isso mesmo, Jair. O que são as taxas tributárias? Certo, meu amigo Davi. Primeiramente, é importante termos em mente que a taxa tributária é uma espécie de tributo, né, cuja cobrança é vinculada a uma atuação estatal, tá? Prevista lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, tá? O tributo em estudo, né, ou seja, a taxa tributária, ela caracteriza-se por sua natureza vinculada com a atuação estatal, que deve guardar com o contribuinte. Então, de uma forma mais simples, resumida, as taxas tributárias são valores que os governos cobram dos cidadãos e das empresas para custear, ou seja, financiar ali as suas atividades e programas, tá? As taxas tributárias elas só podem acontecer de duas formas, né? Mediante a atuação estatal, né? Que é por meio dos serviços públicos específicos e divisíveis, e pelo exercício de polícia, que eu já falei anteriormente. Porém, eu vou especificar cada definição dessa para que a gente entenda melhor, tá? Bom, primeiro, serviços públicos específicos e divisíveis, né? O que são eles? São os serviços públicos que são prestados pelo Estado em prol da coletividade, visando promover o bem-estar social, né? Esses serviços podem ser identificados de forma específica, como a coleta de lixo, a segurança pública e a coleta de esgoto. Além disso, eles devem ser divisíveis, ou seja, determinar quem é o beneficiário direto do serviço, né? Ou seja, pessoa física, né? Nós cidadãos. Por exemplo, o proprietário de uma residência é o beneficiário pela coleta de lixo, tornando esse serviço específico e divisível, tá? Agora, o exercício do poder de polícia, que tem aspecto que envolve a fiscalização e controle das atividades realizadas pelos cidadãos. Quando o Estado exerce o seu poder de polícia, ele impõe regras e regulamentos para garantir a ordem, segurança e bem-estar da sociedade. As taxas podem ser cobradas nesse contexto, como, por exemplo, as taxas de licenciamento para atividades comerciais ou autorizações especiais, tá bom? Espero que tenham ficado registrado na mente de vocês, tá bom? Muito bom, já entendi muito bem. E pode citar agora pra gente alguns exemplos para poder nossos ouvintes entender? Sim, mano, sim. Existem diversos, como um que muita gente não sabe, é que a taxa de iluminação pública, né? Ela é cobrada no seu talão de energia. Então, se você ouvinte pegar o seu talão de energia da Equatorial aí e olhar, você vai achar o CIP, taxa de iluminação pública, tá? Temos aí também a taxa de coleta de lixo, a taxa de combate a incêndio, taxa de registro de comércio, que é pago na junta comercial, tá? Tem também a taxa de emissão de documentos, licenciamento anual de veículos. Nossa, cara, são vários mesmo, tá? Muito bom, Jair, muito bons exemplos. Mas para que tantas taxas, Jair? Poderia nos explicar melhor? Cara, eu explico sim com prazer. Elas são essenciais para garantir o funcionamento dos serviços públicos, tá? Como saúde para nossos entes queridos, educação para nossas crianças, segurança e infraestrutura, entende? Muito bom, Jair. Mas como essas taxas, elas afetam na economia do país? Cara, o impacto é grande, tá? As taxas tributárias, elas têm um impacto muito significativo no comportamento dos consumidores e das empresas também, tá? Taxas mais altas, elas podem reduzir o consumo e investimento das pessoas, enquanto as taxas mais baixas podem estimular a atividade econômica, tá? Além disso, a eficácia na cobrança e no uso dos recursos gerados pelas taxas é crucial também para o crescimento econômico sustentável do nosso país, tá? Em resumo, as taxas tributárias, elas desempenham um papel fundamental na manutenção dos serviços públicos e no exercício do poder de polícia, garantindo aí o funcionamento adequado da nossa sociedade, tá? Então, é essencial compreender as suas características para que a gente possa distingui-la de outros tributos, para que haja uma gestão fiscal eficiente e justa no nosso país, tá? Certo, Jair, muito bom, muito bem explicado. Espero que nossos ouvintes, né, tenham entendido bastante sobre a questão de taxas tributárias, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre empréstimo compulsórios, tá bom? Certo, Davi, muito bom. Você que é especializado pode nos dizer, né, o que são esses empréstimos compulsórios?
Claro, Jair, posso explicar muito bem. Espero que nossos ouvintes prestem atenção, tá bom? Os empréstimos compulsórios é um tributo em que sua criação é de competência apenas da União, quer dizer que é apenas do governo federal. Essa alternativa surge quando há um estado de calamidade pública, em que há intensa dificuldade em pagar as contas principais do governo. Que interessante, cara. Poderia nos explicar uma definição definitiva para que fique na mente dos nossos ouvintes? Claro, posso sim. Certo. Como eu já tinha explicado antes, é da União, então do governo federal. Existem 3 maneiras de pedir esses empréstimos compulsórios, tá bom? Poderia explicar de maneira bem simples para vocês entenderem, tá? Como é dito anteriormente, o empréstimo compulsório é uma medida, então é uma medida do governo que exige uma situação extrema de necessidade, tá bom? Sendo assim, ele pode ser uma alternativa nos seguintes 3 casos. Primeiro, guerras, tá bom? Segundo, calamidade pública. E terceiro, necessidade extrema de investimento público. Na guerra, é quando a guerra ocorre, uma guerra extrema, desde que não seja iniciada pelo Brasil, tá? Nesse caso, pode ser um conflito armado internacional e não precisa necessariamente iniciar no Brasil. Basta que aconteça no exterior para que esse tipo de solução possa ser acionada, que é o empréstimo compulsório. Segundo, calamidade pública. O estado de calamidade pública reflete uma situação extrema, em que leva a gastos excessivos nos cofres públicos, como desastres naturais, surto de doenças perigosas e outras demandas. Esses acontecimentos não podem ser frequentes e geralmente são um tipo que provocam um impacto bastante extremo no país. Aí o que acontece? O governo vai lá e pede os empréstimos compulsórios, tá bom? Na última, e também muito importante, a necessidade extrema de investimento público. Acontece quando há um relevante e urgente interesse nacional. No caso, nem sempre esse valor é cobrado imediatamente aos contribuintes, tá bom? Nesses casos, o governo federal pode recorrer a essa alternativa. Cara, que perfeito, Davi. Mas deixa eu te perguntar, como acontece os empréstimos compulsórios no Brasil? Pode me explicar? Meu amigo. Posso sim, espero que nossos ouvintes possam entender bastante sobre empréstimos compulsórios, tá? Certo, como o país esteja passando por alguma das situações descritas acima, pode recorrer a um processo de empréstimo compulsório. Deverá elaborar uma lei complementar. Então, antes do empréstimo compulsório, existe uma lei complementar, de acordo com a Constituição do Código do Tribunal Nacional. Depois disso, será direcionada à Câmara dos Deputados e, posteriormente, ao Senado, tá bom? A votação das partes da aprovação acontece no caso dos votos favoráveis, né, ser de 50-1 de quem integra o Legislativo, o Senado e a Câmara, tá bom? Após isso, o caso do resultado seja positivo, as cobranças já podem começar a ser escrituradas. Como, né? Nesse momento, o governo já pode cobrar, né, aos contribuintes uma cobrança feita por uma quantia extra adicionada aos tributos, tá bom? Muito bem, Davi. Que isso, eu tô gostando bastante desse assunto, mas pode me explicar alguns exemplos? Pode citar alguns exemplos aí dos empréstimos compulsórios? Posso sim, meu amigo. Vou citar aqui 2 exemplos interessantes. O primeiro foi a questão do famoso Plano Collor, né, que aconteceu aqui no Brasil para conter a inflação. Uma das medidas desse plano era justamente o confisco, o que houve o bloqueio das condenetes da poupança, né? Isso significa que cerca de 80% do dinheiro da população que estava aplicado na poupança, nas contas correntes e aplicações financeiras ficou retido no banco por 18 meses, no Banco Central. Nesse sentido, estima-se que o governo tenha confiscado cerca de 100 bilhões de reais do povo, entendeu? O que seria equivalente a 30% do país na época. Veio ressaltar também o empréstimo compulsório que aconteceu, e foi no governo José Sarney que o empréstimo compulsório aconteceu por um motivo bem peculiar. Ele foi cobrado da venda de combustível direto da bomba para o consumidor e também foi embutido no preço de automóveis na época, tanto carros novos, né, quanto carros já antigos, já usados. A justificativa que José Sarney usou na época era a absorção temporária do excesso do poder aquisitivo. Uma maneira bonita de dizer que o povo tinha muito dinheiro no bolso na época, tá bom? E já nesse tempo prometeu restituir a população em 3 anos, o que não aconteceu, né? Que muita gente não recebeu, alguns já tentaram receber, então ali pela justiça reter o dinheiro que tinha perdido, certo? Meu amigo, que sensacional! Como os empréstimos compulsórios eles vão afetar a economia do nosso país, Davi? Certo, vamos lá. Só concluindo aqui nosso podcast, né, para não ficar tão grande e tão chato para vocês ouvintes, tá bom? Os empréstimos compulsórios podem ter um impacto significativo na economia de um país. Por um lado, eles possibilitam o governo obter recursos, né, de maneira rápida, né, para realizar investimentos de grande importância, o que pode impulsionar o crescimento da economia e melhorar a infraestrutura do país.
Por outro lado, essa modalidade de arrecadação pode gerar aumento nos custos, né? Porque o governo ali vai cobrar do povo, certo? Os preços de determinados setores da economia, o que pode afetar negativamente no consumo do povo, tá bom? Então, pessoal, o assunto é esse, tá bom? Empréstimo compulsórios, o nosso amigo Jair aqui que falou bastante sobre taxas tributárias. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Fica atento e de olho no nosso podcast e acompanhar nossos conteúdos diariamente, tá bom? Uma boa noite a todos, tá bom? Boa noite a todos e que Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado pela atenção.